Boa noite, é muito bom te ver aqui novamente. É o seguinte, esse é mais um episódio do Better Call Wendell e nós temos um combinado. Essa entrevista, esse bate-papo que eu vou ter agora foi gravado. E agora, nesse momento, eu tô soltando você como se fosse para você como se fosse ao vivo. É um método aqui do YouTube chamado estreia. Mas é o seguinte, eu tô aqui embaixo, então qualquer dúvida que você tiver, melhor chamar o Wendell, melhor perguntar pro Wendell, você me pergunta aqui embaixo que imediatamente eu respondo para vocês. E hoje eu tenho um convidado assim, eu diria... ilustre, um convidado muito especial. É um cara que é meu mentor, que me ajuda no meu dia a dia, que é responsável inclusive pela mudança de jogo, do meu trabalho, da minha empresa. É uma honra receber hoje, direto de São Paulo, talvez não, para mim, o melhor copywriter desse Brasil, Marcelo Bragion. Tudo bem, meu querido? Como é que vai? Tudo bem, Wendel. Obrigado pelo convite, poder falar aí com a sua audiência. É um grande prazer falar daquilo que eu amo tanto fazer, que é ajudar pessoas a desenvolver seus negócios e escalar seus resultados, seja online ou presencial. É isso. Pô, cara, pra mim, eu tô me sentindo aqui lisonjeado, de verdade. Deixa eu só... André, daria pra poder aumentar um pouquinho o volume lá do Marcelo, pra mim? Você pode aumentar lá? Pra mim tá um pouquinho baixo. É como se fosse ao vivo mesmo, viu, Marcelão? Não volta atrás. Aqui Tá bom. o caminhão segue. Aí sim, agora eu tô ouvindo o Marcelo muito bem. Cara, e assim, não dá pra falar de outro assunto, né, Marcelo? Para escalar os negócios, né? Para que as coisas aconteçam no digital, o copy, ele é mais do que importante, né? Eu tô tentando lembrar de uma frase do Marco Baé aqui, não consegui. Ele é 100% importante, né? Eu gostaria que Copy você... não é... Isso. Copy não é tudo, mas é 100%. Copy não é tudo, mas é 100%. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Beleza, vamos lá. Eu acho que de uma forma bem prática, falar disso é o seguinte. Tudo que envolve palavras pode se beneficiar de copy. Porque copy nada mais é do que dizer a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. Então, se algum tipo de comunicação é dirigida a uma pessoa e você depende de palavras para essa comunicação, isso pode ser copy, né? Então, acho que copy não é tudo, mas é 100%. Então, no tráfego tem copy, muito de copy, porque o tráfego é uma estratégia que envolve palavras. No vídeo de vendas, no e-mail, na mensagem de WhatsApp, na negociação presencial, todos os lugares onde você está se relacionando com pessoas e usando palavras para isso, se você souber copy, você vai ter vantagem em qualquer situação. Então, copy não é tudo, mas é 100%. O copywriter é uma profissão nova, Marcelo? E qual a importância desse profissional dentro do nosso mercado digital? Lembrando que a minha audiência aqui, a nossa audiência hoje, são de pessoas que querem entrar no mercado digital e não entraram ainda, e algumas outras pessoas que já têm experiência nisso, né? Vamos lá. Eu acredito que copy... realmente qualquer pessoa pode aprender. Algumas pessoas vão desenvolver isso melhor do que outras, por causa de uma habilidade natural que essa pessoa tenha de duas coisas. O desejo de se comunicar, se a pessoa seja boa se comunicando,
E outra coisa é o quanto essa pessoa gosta de vender. E eu vou dizer por que isso. Porque copy não é literatura. Copy não é poesia. Copy não é saber escrever redação de português. Copy é uma estratégia persuasiva, ou seja, há uma intenção consciente de influenciar a pessoa a fazer aquilo que você quer que ela faça. Então, copy é 100% parcial, na intenção de fazer a pessoa agir. Por isso que até algumas pessoas chamam que é uma estratégia de comunicação de resposta direta. O que é resposta direta? Na hora que você usa, você influencia a pessoa a agir naquele momento. Então, não é uma estratégia só de comunicação de branding, de comunicação por meio jornalístico, de informação ou de literatura. Não. Copy é a habilidade de dizer a palavra certa na hora certa para a pessoa certa, com o objetivo de influenciar essa pessoa a fazer aquilo que você quer que ela faça. Qualquer pessoa pode aprender, mas algumas pessoas vão desenvolver isso melhor, dependendo do quanto absorvem essa necessidade de vender, né? de persuadir, de influenciar outras pessoas. E uma vez que você, Marcelo, tem um produto bom, um produto transformador, um produto íntegro, você tem a obrigação de vender. O que você pensa sobre isso? Eu acho assim, aquele negócio, eu vou dar um exemplo. E de vender, entenda-se convencer também, né? Desculpe. Sim. Se você tem um filho, uma filha, e fica doente, você leva ao médico, e o médico diz, é preciso administrar esse remédio, esse xarope, 3 vezes ao dia. Só que o gosto desse xarope a criança não tem lá tanto gosto com isso. É amargo. Por exemplo. Por exemplo, tá. Só que você sabe que aquilo é bom. Então, você vai se utilizar de todos os recursos para que seu filho, sua filha, tome aquele xarope. Porque senão, não vai sarar, não vai, ou pelo menos não vai melhorar. Então, é a mesma coisa. Se você tem um produto bom, e entenda-se por produto bom algo que resolve o problema de alguém ou ajuda alguém a realizar um determinado desejo, na minha visão, tá? Você tem a obrigação de se utilizar de todos os recursos para que essa pessoa não durma mais uma noite com o problema. Porque um dia a mais que a pessoa vive com o problema, tendo sido impactada pela oportunidade do seu produto e não tenha comprado, a culpa é sua. Que não fez a pessoa perceber o quanto ela realmente precisa ou deve tomar a decisão de aderir àquela oferta. Então, eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto, é você ter consciência. Agora, algumas pessoas não têm segurança do próprio produto que vendem. E aí tem medo, tem vergonha. Mas se eu fizer isso, eu estou manipulando. Não, você não está. Você está influenciando uma pessoa a tomar uma decisão em relação a um produto que pode mudar a vida dela. Agora, se você não tem 100% de certeza e segurança disso, o que deve ser questionado é se o seu produto deveria estar sendo vendido ou não. Caraca. E é bem isso mesmo, né? Porque muita gente, eu não quero vender, fica com aquele mimimi, aquela coisa e tal. Será que o seu produto é bom mesmo, né? Será que o que você está oferecendo realmente transforma a vida da outra pessoa? Porque se transforma, você é obrigado a vender, né? Isso. E existe técnica para isso, para você desenvolver esse texto persuasivo, essas estratégias de convencimento, Marcelo? Existem inúmeras técnicas, né? Tanto que copy não é uma
uma equação matemática que você aprende uma fórmula e ela vai funcionar para sempre do mesmo jeito, com todo mundo igual. Não é isso. Até porque copy tem mais a ver com comportamento humano do que necessariamente com alguma técnica, método ou sistema que você utilize para construir essa comunicação persuasiva. No entanto, existe uma estrutura que provavelmente você vai encontrar em todos os melhores copies ou textos persuasivos que você vai encontrar. E, claro que eu estou falando isso porque é baseado no método que eu desenvolvi, que é focado em 5 partes, né? Então, quais são essas 5 partes? A primeira é aquilo que eu chamo de oportunidade única. E por único, você deve entender único mesmo, não é semelhante ou copiado. É único, é inédito. Só que aí a pessoa pode falar, como eu vou apresentar a minha oportunidade ou a oportunidade contida no meu produto de forma única se o meu produto é semelhante, parecido ou igual a tantos outros que existem no mercado? E isso é bem uma verdade. Dificilmente alguém cria um produto realmente inédito, que não existe nada semelhante, parecido ou igual. Só que cada um desses produtos precisa ter um diferencial. E esse diferencial pode ser apresentado como aquilo que é inédito naquele produto. E mesmo um produto realmente igual, ele pode ser apresentado de forma diferente. Eu vou dar um exemplo de um relógio inteligente. Por exemplo, uma coisa é eu te vender um relógio inteligente que várias marcas têm. A Apple tem, a Samsung tem, a Xiaomi tem e tantas outras marcas. Se você procurar lá smartwatch na internet, você vai encontrar inúmeras marcas vendendo relógios inteligentes. Outra coisa é eu dizer assim, que uma pessoa foi salva pelo resgate depois de um acidente automobilístico graças ao seu Apple Watch. Eu já não estou mais vendendo um relógio inteligente, eu estou vendendo salva-vidas. Eu estou utilizando uma espécie de medo para provocar na pessoa uma reação de desejo por aquilo. Porque vai que eu sofro um acidente e não tenho o Apple Watch. Será que o SOS vai ser avisado? Então, acho que, por exemplo, recentemente teve o lançamento do novo Apple Watch e eles começaram o lançamento mostrando casos de pessoas que foram salvas de parada cardíaca. O médico foi avisado, o resgate foi mandado para casa da pessoa porque a pessoa estava tendo uma parada cardíaca. Uma mãe que caiu no banho e a filha foi avisada e conseguiu resgatar a mãe que estava fora de casa. Uma pessoa que foi socorrida pelo resgate, que enviou uma mensagem para o SOS depois de um acidente automobilístico. Aí o que você começa a pensar? Opa, isso é uma oportunidade realmente única. Vai que eu passo por uma situação dessa, ou alguém que eu amo passa por uma situação dessa e não tem um relógio. Logo, é importante que eu tenha e quem eu amo tenha. Pronto, você já está trabalhando a possibilidade de considerar comprar um Apple Watch. Porque os outros relógios são inteligentes. Apple Watch salva vidas. Olha a mensagem. Isso é apresentar um relógio inteligente com uma oportunidade única. Sensacional. Beleza. Qual é o segundo ponto da estrutura que eu uso? Você precisa provar que isso realmente funciona. E para tomar como exemplo o caso do relógio, mas pode ser qualquer outro produto, inclusive produto online, eu estou usando o caso do relógio para ficar mais fácil e a gente conseguir pegar isso de uma forma construtiva, para que a pessoa entenda começo, meio e fim daquilo que eu estou falando, eu não vou mudar de exemplo. Quais são as provas? Os relatos das pessoas que passaram por essas experiências. E aí, o que a Apple trouxe? As pessoas falando sobre as suas experiências dramáticas e como elas são gratas pelos recursos que o relógio tinha. Então, apresentou oportunidade única, ao mesmo tempo trouxe uma prova que garante de forma incontestável que o que está sendo apresentado realmente é possível. E Marcelo, então, uma coisa é você...
Pode falar. Desculpe. Eu posso interromper? Você acha que não tem problema, né? Você apresentou uma oportunidade e deu uma prova. A oportunidade esse relógio aqui não é um relógio inteligente, é um salva-vidas. E você prova isso, né? Mas ele tem outras... Eu estou aqui criando uma objeção. Ele tem outras funcionalidades também. Ele atende para outras coisas, para prática esportiva e etc. Você vende esse relógio de várias formas diferentes? Ou você foca numa forma de vender e as outras formas vêm a cavalo? O mais inteligente é você focar numa coisa predominante que interesse a todas e seja realmente impactante. Entendi. E todas as outras vão vir por consequência no contexto do desenrolar da comunicação, do copy. E você levantou uma objeção, já eu vou chegar nesse ponto, porque objeção é uma das partes dessa estrutura que eu uso. Sensacional. Entendi. Então, oportunidade única, prova incontestável de que funciona, e o que você pode usar para atrelar uma intimidade às pessoas que estão sendo impactadas por esse tipo de comunicação? Uma história. Legal. Uma ou mais histórias. Então, você apresenta que é um salva-vidas, você dá provas incontestáveis e destaca entre essas provas uma história que possa dar detalhes mais precisos do que acontece na vida de uma pessoa que tem isso. E aí a história da pessoa pode ser, por exemplo, o que você acabou de dizer. Olha, eu uso muito o meu Apple Watch para controlar, por exemplo, os meus treinamentos físicos. Mas, além disso, é muito bom saber que eu posso ser avisado quando alguém que eu amo está numa situação de necessidade ou numa situação de risco. Então, essa pessoa vai contar a história dela em relação à experiência que ela tem com aquele produto. Você pode contar, por exemplo, o caso da história de um especialista que criou um produto, ou a história de alguém que foi beneficiado por aquele produto. Então, você tem uma oportunidade única, com uma prova incontestável, uma história de conexão e intimidade que gera na pessoa que está sendo impactada por aquele tipo de comunicação uma conexão. Opa, tem faz a ver sentido. comigo. Exato, tem a ver comigo. E aí, qual que é a quarta parte? Tratamento de objeção. Independentemente de como seja boa a sua comunicação, as pessoas vão ter objeção. Qual é a principal objeção em relação, por exemplo, aos relógios inteligentes, nomeadamente aqui, como a gente está falando, da Apple? Preço. Preço. Exato, preço. E aí você entende por que o apelo primário deles tem sido salva-vidas. Quanto vale uma vida? Não tem preço. Acabou. O preço do relógio é um detalhe. É isso. Se você vai vender tecnologia, recursos, características, configuração, design, tudo isso pode ser precificado e comparado, porque é uma questão de gosto. Eu prefiro o design da Samsung, eu prefiro o design da Apple, eu prefiro o design da Xiaomi. Eu prefiro os recursos da Samsung, eu prefiro os recursos da Apple, eu prefiro os recursos da Xiaomi. Eu prefiro vida. Vida não tem preço. Quem é que me vende um salva-vidas e não um relógio? Apple. Logo, o preço é um detalhe. Me lembro, eu preciso comentar... até porque me inspirou para criar esse podcast, Better Call Wendell, que é o Better Call Saul, que naquela... Inclusive, quem trouxe esse trecho da forma de oferta irresistível para mim foi você, que ele, na hora de ancorar o preço, o cara pergunta, quanto custa esse telefone? Você sabe que eu gosto de contextualizar, né, Marcelo? É um cara vendendo um telefone para outro e tal, não sei o quê. Quanto custa esse telefone? Ele falou, depende, quanto custa pagar, eu não me lembro agora, a Receita Federal, né? Porque ele não estava vendendo um telefone, ele estava vendendo privacidade, né? Isso me impactou bastante, cara, porque quanto custa, né, cara, você ficar livre da Receita Federal naquele contexto?
é bem mais barato que o preço de um telefone, né? E ele usa uma outra expressão também, que é mais barato que uma auditoria. Mais barato do que uma auditoria. É isso. Essa é a expressão na realidade, né? Eu tentei consertar aqui e não consegui. É muito mais barato que a auditoria, né? Então, E aí, olha para você ver dentro desse contexto, porque eu falando assim pode parecer só um relato bonito da Apple. Não, você pode procurar na internet qual é o relógio inteligente que mais vende no mundo. E o que que as outras marcas têm feito para colocar relógio inteligente no seu pulso? É você compra um celular e ganha o relógio. Por quê? Porque se ele não te der o relógio, você não vai pagar por ele. é isso aí. A Apple não só não dá, quanto tem relógio mais caro que o próprio celular. É uma doidura, cara. Eu já comprei um iPhone por $1.000 e já paguei $1.200 num Apple Watch da Hermès, que é uma marca de luxo associada à Apple Watch. Então, sabe, é nessa hora que você percebe quando a comunicação da marca está conseguindo transcender as objeções que as pessoas têm. Então, se você tem uma oportunidade única, com provas incontestáveis, conta uma história de intimidade e conexão e trata as objeções para tornar elas irrelevantes para a pessoa, como, por exemplo, preço se torna um detalhe, nesse momento a pessoa está pronta para ouvir a sua oferta. Porque você já percorreu um caminho persuasivo. A pessoa já entendeu que a sua oportunidade é única, ou pelo menos diferente de todas as outras, que as provas que você apresenta tornam incontestável que essa oportunidade realmente funciona. 3, você contou uma história que emocionou, conectou com a pessoa e você tratou objeções que ela poderia ter no processo para tomar a decisão. Nesse momento, a pessoa tende a estar desarmada e mais aberto, ou seja, mais vulnerável, mais suscetível, mais aberta a aceitar a sua oferta. E o que consiste uma oferta? Aí sim, descrever mais questões que envolvem o produto, ou seja, além disso, o produto também faz isso, também faz isso, também faz isso. Você pode mergulhar na piscina sem problema, você pode monitorar o seu treinamento, você pode configurar o seu Mac, o seu iPhone com o relógio, você pode fazer mais isso, mais isso e mais aquilo. Você está descrevendo o que mais aquele produto faz, entendeu? E aí, você vai fazer o quê? Você vai mostrar o preço, fazer o CTA para a pessoa comprar e dar, sei lá, uma garantia de segurança para a pessoa poder tomar a decisão sem medo. Basicamente é isso. Oportunidade, prova, história, inversão ao tratamento de objeção e oferta. Se você vê qualquer projeto de comunicação, como a gente está falando de copy, qualquer projeto de copy, seja uma página de vendas, um vídeo de vendas, um lançamento, uma sequência de e-mails, que dá certo, que funciona, vai ter essas 5 partes. Quando você consegue trabalhar essas 5 partes de forma consciente, a probabilidade de você acertar aumenta muito. Agora, é claro que você precisa amadurecer isso para cada vez mais tornar melhor o que você faz baseado nessas 5 partes dessa estrutura de copy que eu uso. Cara, você deu uma aula aí em 10 minutos aí, o que muita gente que está nos assistindo aqui talvez não tiveram na vida inteira sobre copy. E eu vi, eu acabei de ler aí na sua camiseta, já li essa frase quando participei do Copy Experience, né? Mas pessoas valem mais do que dígitos. Muito, muito bacana. Diz aqui para nossa audiência aqui o que essa frase quer dizer para você. Olha, ela quer dizer muitas coisas, inclusive que dígitos são muito importantes, porque quando eu
falei essa frase saiu da minha boca num dos momentos de inspiração, né? Como aquela frase, a ideia que você nunca teve está escondida na pesquisa que você nunca fez. Mas essa é mais uma daquelas frases que, quando eu estava muito inspirado, ela saiu da minha boca. O que ela quer dizer para mim e o que eu quero transmitir com ela? Primeira coisa, que independentemente de quantos dígitos você acumule na sua trajetória de sucesso, nenhum desses dígitos vale o preço de frustrar, decepcionar, maltratar ou usurpar uma pessoa. Na minha concepção, não vale a pena construir faturamento que possa ser chamado de sucesso, se para isso você teve que passar por cima de uma pessoa. Essa é a primeira coisa. Pessoas são realmente mais importantes, valiosas mais do que dinheiro. Essa é a primeira mensagem. E isso tem muito a ver com a minha história, né? Não é só uma frase bonita, é uma frase que tem a ver com a minha história, com a minha trajetória, que inclusive você ouviu eu contando em detalhes lá na imersão, e eu não vou entrar em detalhes aqui, porque realmente partes da minha história, detalhes da minha história, eu só conto lá, mas para ninguém ficar numa curiosidade absurda, eu passei por inúmeras dificuldades na minha vida, redescobri o valor da minha vida quando eu fui franciscano. Durante 10 anos eu fui franciscano, cuidei de pobres moradores de rua, e isso me devolveu uma visão de dignidade pela minha vida e pela vida do outro, que dinheiro nenhum paga. Então, um pouco do que essa frase contei é parte da minha história que me trouxe até aqui, né? A segunda coisa que essa frase contém é a seguinte: você só chega nos dígitos, ou você consegue fazer mais dígitos, quanto melhor você conhece as pessoas com as quais você lida, com as quais você trabalha, as quais compõem a sua audiência. Por isso que eu comecei essa entrevista falando que copy tem mais a ver com comportamento humano do que com a técnica de escrita propriamente falando. Quando as pessoas me perguntam onde você aprende mais copy, ou quais os melhores livros de copy, algum que não seja de copy, algum que seja de comportamento humano, é onde eu mais aprendo sobre copy. Onde eu mais aprendo sobre copy? Analisando o meu próprio comportamento e o comportamento do outro. Conhecendo as pessoas, como elas agem e reagem diante dos estímulos, ou seja, por que as pessoas fazem o que fazem, como fazem, quanto mais eu me aprofundo nisso, maior a minha habilidade de saber dizer a palavra certa na hora certa para essa pessoa fazer o que eu quero que ela faça. Quanto mais você domina esse conhecimento do comportamento humano, maior a probabilidade de você acertar na sua comunicação, consequentemente fazer essa pessoa pagar pelo seu produto, e você vai construir mais dígitos que vão te dar sucesso na sua trajetória. Então, essa frase também diz isso. Por último, o que essa frase diz? É que dígitos são muito importantes. Por quê? Ninguém que tem um negócio ou tem um produto ou tem um negócio única e exclusivamente para fazer caridade, porque até mesmo as instituições de caridade dependem de dígitos para conseguir viabilizar os seus negócios de caridade. Sim. Nem que seja dinheiro de doação. Então, os dígitos, eles sempre são importantes. Não há algo na vida que você faça sem dinheiro. Só que você vai ter mais sucesso quando você priorizar as pessoas. Então, é isso. Resumidamente, é isso. E você falou outra frase aí no caminho, que é outra frase sua, né? Que as boas ideias estão na pesquisa que você ainda não fez, né? Ou Exato. Algo assim. Oi? É isso mesmo. E eu bati papo agora, o último podcast que eu fiz foi com a Ana Paula, que também é sua mentorada lá, minha colega lá dentro da mentoria da MR, né? Para quem não sabe, a MR Lançamentos é a agência de lançamentos, vamos dizer assim, mais antiga do Brasil. Tô errado? Acho que é isso, não? Não, é isso mesmo. Em atividade é a mais antiga do mercado. A mais antiga. Faço parte lá da mentoria da MR Lançamentos. E, bom, enfim, a Ana Paula
ela falou bastante de pesquisa, né? Que as respostas estão para você desenvolver um produto ou ainda para você descobrir melhor o que a sua audiência quer, pergunte para a sua audiência. Não fique tentando descobrir. E só para finalizar, eu participei da Cop Experience, que é um treinamento de 3 dias, e a primeira coisa, a primeira surpresa que eu tive lá, eu não vou ficar aqui dando spoiler, né, da coisa, é a importância que você dá para isso, para perguntar para a audiência o que ela tem a dizer para você. Fala um pouquinho dessa sua frase. Vamos lá. Essa frase nasceu numa live. Eu lembro até hoje, eu estava nessa mesma mesa que eu estou agora, uma live na hora do almoço. Sabe aquelas lives despretensiosas? Tipo, vou abrir e fazer uma live aqui. Sei. E aí apareceu essa pergunta, a importância da pesquisa. E eu sou uma pessoa que eu não consigo escrever se antes eu não fizer uma pesquisa. E uma pesquisa de várias frentes. A pesquisa sobre a pessoa que eu quero atingir, a pesquisa sobre o produto que eu quero oferecer, a pesquisa sobre o mercado no qual eu estou atuando. Então, a pesquisa sobre as influências, por exemplo, o que está acontecendo na política, na economia, ou na cultura, na sociedade agora, que pode interferir, favorecer ou atrapalhar a minha comunicação com a minha audiência sobre esse produto dentro desse mercado. Então, a minha cabeça começa a trabalhar em várias frentes de pesquisa, de conhecimento mesmo. Como é que eu vou vender uma coisa dentro de um mercado para uma audiência que eu não conheço a audiência, não conheço o que eu vou vender e não conheço o mercado no qual eu estou atuando, né, velho? É muito achismo para dar certo. É o equivalente a você pegar 3 dardos na mão e tacar para trás num alvo sem olhar para o alvo e querer acertar os 3 no centro. Tipo assim, a probabilidade disso acontecer é tão baixa que, assim, chega a ser ingênuo, para não dizer idiota, tentar fazer isso e acreditar que vai dar certo. E muita gente no mercado age assim hoje. Pega o dardo, taca de costa, olha para trás e fala assim, não acertei o alvo. Por que será que eu não... mas eu usei o método que é o dardo. Mas eu tinha onde tá, eu tinha a audiência, que era o alvo, mas não sabia mais nada. Então, assim, aí beleza, falando disso, saiu essa frase, a ideia que você nunca teve está escondida na pesquisa que você nunca fez. E por que isso explodiu na minha cabeça? E na hora eu até parei, anotei essa frase para não perder ela nunca mais. Hoje já estão produzindo camiseta aí, ela está nos meus manuais de copy que eu entrego na imersão, e hoje isso virou uma espécie de mantra. Por quê? Uma coisa é você conhecer sua casa, morar na sua casa há alguns anos, sei lá, 3, 5, 10 anos, e nada mudou, você vai dormir e acaba a luz, você acorda no meio da noite, acabou a energia, você bate no interruptor, a luz não acende. Mas como você está num ambiente extremamente conhecido, que é a sua casa, onde você já mora 3, 5, 10 anos, você consegue, com certa facilidade, tateando, encontrar tudo. Você sabe onde estão as coisas. Sim. Você já está ali há muito tempo, isso é uma coisa. Ainda assim, pode ter ficado ali um ou outro objeto fora do lugar, você vai na pia procurar o copo, não tinha lembrado que o copo ficou fora do lugar, bate, derruba. Porque está tudo escuro, uma ou outra coisa que ficou ali fora do lugar, você não está presente. Outra coisa é, você mudou para uma casa ontem, ou você está num quarto de hotel que você chegou hoje, acorda no meio da noite sem energia elétrica. Você tropeça em tudo. Ferrou. E a probabilidade de você se machucar é muito grande. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual considerar a pesquisa é inteligente. Para você não se machucar. A pesquisa é você dar uma vasculhada naquele quarto com tempo, você Exato. descobrir onde estão as coisas.
Exato. Pra Sem você. querer se aventurar a ir direto para o banheiro, porque a probabilidade de você tropeçar, cair, se machucar é muito grande. Beleza. Mas, além disso, grandes dos maiores nomes do copywriting ou do marketing já diziam isso, né? Que, por exemplo, para falar aqui de um que eu gosto, que é o Gary Halbert, que era um aficionado por copy e tal, foi um dos maiores copywriters da história, já não é mais vivo, mas a família dele conserva o legado dele, os filhos Halbert, né? Ele dizia uma coisa que é tão simples que parece boba. E talvez por ser tão simples, as pessoas talvez não deem tanta atenção. Ele dizia assim, copy é tão simples quanto descobrir o que uma pessoa quer e oferecer isso para ela de forma atraente. E a pesquisa faz exatamente o quê? Descobre o que a pessoa quer. Qual é o seu papel depois? Oferecer isso que ela quer de forma mais atraente. E quando você faz uma pesquisa bem feita, e aqui destaco a pesquisa com audiência ou com pessoas, é como se o que você tem que dizer para as pessoas, porque ela já disse o que você tem que dizer para ela. Fazer pesquisa equivale a perguntar para a pessoa o que ela quer que você diga para ela acreditar em você. É perguntar para ela o que ela quer escutar. Exatamente isso. É exatamente isso. Basta você juntar ali o quebra-cabeça, né? Quando você pergunta para a E aí, audiência... o que acontece? Algumas pessoas que se aventuram em copy sem a mínima clareza da importância da pesquisa, elas tentam inventar um copy. Aí elas ficam procurando palavras mirabolantes, espetaculares, até escrevem um copy que pode ser tido como bom, vai. Nossa, que copy legal. Nossa, que copy criativo, que headline incrível. Mas aí vai para o mercado e não vende. Por que que não vende? Porque não importa o quanto a piada é boa, se a audiência não ri. Não tem conhecimento suficiente para entender. Saca? Nossa, é isso, cara. É isso. A audiência não tem conhecimento suficiente para entender o que está sendo dito. E você não tem conhecimento suficiente para dizer a coisa certa. Por isso que os anos passam e a gente não consegue encontrar comunicadores igual o Silvio Santos, Por exemplo, Silvio Santos, Faustão, Datena, Marcelo Rezende, que já faleceu. É só você olhar. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas a TV Cultura é tão culta e tem tão poucas pessoas assistindo. Assiste um programa da TV Cultura. Café Filosófico. Aí depois você me diz o que você entendeu. Nada. Todo mundo riu aqui no... Gente, é simples. E é como a gente funciona. Então, copy não é saber escrever bonito. É saber dizer o que a pessoa precisa ouvir. Do jeito que ela costuma ouvir. Porque elas só pagam pelo que elas entendem. Que maluquice. É isso. E é simples, né, cara? É simples. Às vezes a gente insiste em dizer, cara, que o que dá mais resultado. Uma outra coisa. Desculpa te interromper, mas eu quero dizer essa outra você é coisa, meu convidado, pô. Que ela é até polêmica, mas eu vou dizer. E nós estamos no momento de dizer isso, porque a gente tá... Posso falar quando a gente está gravando? Se não pudesse, já falei. Depois, pode falar. Aqui é 100% livre. A gente está gravando isso no dia 1 de novembro de 2022, às 11 horas da manhã, nesse momento que eu estou falando isso. É isso. Estamos a 2 dias
da eleição presidencial no Brasil. E eu não quero falar o nome de quem ganhou, porque não importa. Eu só quero dizer uma coisa: quem ganhou é quem estava na frente nas pesquisas. É isso. Beleza. Ah, Marcelo, mas as pesquisas são manipuladas, as pesquisas mentem, as pesquisas erram. Olha, algumas pesquisas até erram. Uma coisa aqui, outra ali. Geralmente erram dentro da margem de erro. Raramente, realmente erram a ponto de ter uma virada abrupta. Mas isso pode acontecer com pesquisas para prefeito, para governador, para senador, para deputado. Pode acontecer. Geralmente, no máximo, 3 a 5% de erro acontece. Por isso que toda pesquisa tem um índice de confiança. O primeiro é o índice de confiança. Isso. Qual é o índice de confiança divulgado? 95%. Logo, 5% delas podem errar. Nenhum instituto de pesquisa fala 100% de acerto. Tá lá. É só você ter honestidade de escutar e ler. Eles estão falando. Índice de confiança dessa pesquisa, 95%. Aí eles falam um outro dado. Qual que é o outro dado? Margem de erro. Sim. Que às vezes é 2%, às vezes é 3%. Então, dentro dessa margem, a coisa pode oscilar. Beleza. Mas eu quero focar única e exclusivamente numa pesquisa. A pesquisa eleitoral para presidente da República. Eu não sei se você sabe, mas a primeira eleição livre, e essa pergunta não sei se você sabe, é para quem está assistindo aqui. A primeira eleição foi em 1989, pós-redemocratização do Brasil. Então, eu estou falando aí de 33 anos, mais ou menos. Tancredo. Exato. E lá já aconteceram pesquisas eleitorais. De lá para cá, nós tivemos a de 89, que ganhou o Tancredo, e quem assumiu foi o... Sarney. Quem assumiu mesmo? Sarney. Sarney assumiu, porque o Tancredo faleceu. Depois a gente teve Fernando Henrique, Lula, Dilma, Bolsonaro. Faltou Itamar aí, né? Mas Itamar assumiu... É Collor. Não, ele falou Collor. Boa. Vamos lá, então repetindo. Então teve Tancredo, que assumiu Sarney, depois teve Collor, né? Isso. Aí foi Fernando Henrique, Lula, Dilma, Bolsonaro e Lula de novo, certo? Isso aí. Beleza, estamos agora Lula de novo. De lá para cá, o Brasil passou de 190 milhões para 215 milhões de habitantes. Talvez um pouco mais, um pouco menos, talvez lá para baixo tinha 170, 180 milhões, não importa muito. Mas vamos trabalhar com um universo de mais ou menos 200 milhões de habitantes no Brasil. Você já parou para questionar, observar e pensar que as pesquisas eleitorais para presidente num universo de 200 milhões de habitantes são feitas com 2.000 pessoas? Sim. Você começou a conversa, né? Bom, vamos lá, pode terminar o raciocínio. E pior do que isso, pior ou melhor, né? As pesquisas eleitorais para presidente com uma amostragem de 2.000 pessoas no universo de 200 milhões, nunca errou quem ia ganhar. Nunca, absolutamente nunca, em 33 anos, uma pesquisa eleitoral errou quem ia ganhar para presidente. Agora, olha só que loucura, não é só isso, né, Marcelo? Nunca errou com 2.000. E a gente roda pesquisas no marketing digital. Por exemplo, eu consigo rodar uma pesquisa com 10.000 inscritos num evento que eu vou fazer para poder vender um produto, 2.000 pessoas respondem. É isso. Como é que eu não uso esses dados, pô? Por quê? Falta inteligência. E assim, desculpa, não quero que você se sinta
não inteligente. Mas falta inteligência e falta uma coisa que é determinante. O quê? Vontade. Vontade de fazer. Copy não é um universo para preguiçoso. Então, se você se gaba de não ler, de ter parado de estudar, de ser preguiçoso mesmo, desculpa, você não vai ter sucesso. Em copy, não. Você pode ter em outras áreas. Em copy, você não vai ter, não. Porque copy precisa pensar. E quem tem preguiça de pensar não consegue evoluir. Precisa pensar e precisa pesquisar, né? Precisa juntar as peças do quebra-cabeça. Isso dá trabalho, pô. Isso dá trabalho. Você que está nos assistindo aqui não está disposto a pagar esse preço, não vai rolar. A coisa não vai dar certo. Cara, que delícia de bate-papo, cara. Estamos quase batendo 1 hora aqui de conversa. Já tá na hora de ir pro finalmente. Eu gostaria aí, Marcelão. Cara, primeiro da minha parte aqui, antes de eu encerrar lá, eu vou pedir uma mensagem para você, mas eu já gostaria de agradecer demais o seu tempo. Eu sei que o seu tempo é muito caro, então vocês que estão nos assistindo aqui saibam que e assistindo de graça, isso aqui que aconteceu aqui vale muito dinheiro mesmo, aí na parte dos dígitos, tá? Pessoas, vocês estão recebendo muitos dígitos aqui. Então, assistam quantas vezes você quiser, porque o que a gente acabou de receber aqui foi uma aula que vale muito dinheiro. E eu sou muito grato a você, Marcelo, pelo seu tempo e por essa aula que você nos deu aqui sobre copywriter. Você deixa uma mensagem pro pessoal aqui. Você tem 2 personagens aqui, eu sempre falo a mesma coisa aqui no Better Call Wendell. São 2 personagens, aquele que está pensando em começar no mundo do marketing digital e aquele que já está vendendo e tal e quer melhorar os seus resultados. Fala para essas pessoas, numa ótica do copywriter, o que elas podem fazer a partir de hoje para que ela entre de uma vez, eu não sei o que você pensa sobre isso, e aquele possa aumentar os seus resultados. Eu vou começar com uma recomendação. Escolha poucas referências, porque como existem muitas direções, você simultaneamente não consegue pegar leste e oeste ao mesmo tempo. Acho que todo mundo consegue entender isso, né? Você não tem 2 corpos simultâneos, né? Então, você não... Por exemplo, 2 caminhos podem levar à praia. A mesma praia. Só que você não consegue trilhar os 2 ao mesmo tempo. Você pode fazer um depois o outro e comparar qual deles foi melhor para você. Mas os 2 ao mesmo tempo é impossível. E muitas pessoas se perdem, mentalmente falando, porque querem seguir muitas direções ao mesmo tempo. E por direções, entenda referências. E por referências, entenda pessoas que você admira e acha que faz um trabalho sério, maduro e quer seguir. Uma pessoa que você quer seguir, né? Então tenha poucas referências para não se perder dentro da sua cabeça. Porque senão você vai criar um negócio que de longe, para quem olha, vai parecer uma coxa de retalho. Ainda que você pareça, sabe, ainda que pareça estar te cobrindo no frio, para quem olha de longe, é uma coisa meio, sabe, feita de qualquer jeito, ou feita com o que sobrou, ou feita com o que você conseguiu pegar de hackzinho por aí. Então, essa é uma coisa muito inteligente. Escolha poucas referências. Se você seguir com uma referência ou outra e percebeu que depois de algum tempo aquilo não está dando resultado, não importa o tempo que você percorreu ali, com certeza você aprendeu alguma coisa, mas não está mais fazendo sentido, aí sim é hora de você trocar o caminho, porque talvez naquele caminho abriu um buraco, então você fala, pô, ir por ali já está ficando complicado, então você para de ir por ali, e aí você começa a ir por outro lugar.
Não precisa falar mal, pô, só você tomou uma decisão. Agora, ir pelos dois caminhos ao mesmo tempo não é muito inteligente, porque pode causar muita confusão. Então, essa é a primeira coisa que eu te digo. E não precisa ser eu, tá, a referência. Escolha uma referência com a qual você tem mais afinidade. Fala de um jeito que você gosta mais de ouvir, mostra um método que é mais simples para você seguir, mostra resultados que são mais interessantes para você querer buscar, querer alcançar. Mas tenha essa maturidade, sabe? Siga poucas direções, sabe? Se puder seguir uma só, melhor ainda. Então, essa é uma coisa. E agora eu vou dar 3 recomendações que aí são de cunho pessoal mesmo, de você desenvolver hábitos que vão te ajudar a melhorar a sua habilidade de escrever e falar de forma persuasiva. A primeira delas é ler todo dia como se você fosse um tolo, não soubesse nada ainda. Não é ler com a mentalidade restritiva do que você já sabe, como quem começa a ler uma coisa e já tira a conclusão, isso eu já sei. Não. É ler todo dia alguma coisa dentro do mercado que você quer atuar ou fora dele. Ler. Pode ser um livro, pode ser um copy de alguém, pode ser o e-mail de alguém que você segue. Ler alguma coisa, todo dia. Como se você ainda não soubesse nada. Sabe? Ler como se você ainda não soubesse nada. Que nem um livro espiritual, eu não sei, porque pode ter alguma pessoa que nem tenha nenhuma fé espiritual, nem nada. Mas eu vou usar isso só a cargo de analogia. Por exemplo, uma pessoa que, sei lá, lê a Bíblia, ou lê o Alcorão, ou lê a Torá, ou lê um livro espiritual qualquer, esse livro tem um limite de páginas. Mas provavelmente uma pessoa que está nessa fé há muitos anos já leu muitas vezes o mesmo trecho. E toda vez que lê, tende a ter uma interpretação nova baseada na experiência atual de vida. É como você ouvir uma música que você gosta. Você ouve muitas vezes a mesma música e parece que, vez ou outra, aquela música te traz sensações novas, diferentes. Por isso você ouve de novo, de novo e de novo. É como você assistir um filme que você gosta muito, 1, 2, 3, 4 vezes. É como você ler um livro pela segunda vez ou pela terceira vez. É ler com a mente de aprendiz. Leia todo dia como se você ainda não soubesse nada. Isso vai te trazer maturidade de aprendizado. Porque aquilo que você precisa aprender pode vir de onde você menos espera. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, escreva todo dia, como se a sua vida dependesse da próxima palavra. Escrever o quê, Marcelo? Qualquer coisa. Escreva uma mensagem, um e-mail, um trecho de uma página de vendas. Escreva. Exercite o que você está aprendendo. Escreva. Crie um banco de dados do que você está escrevendo. Escreva ideias. Escreva. Coloque para fora. Uma experiência que você teve ontem no restaurante com alguém que você ama. Uma conversa que você teve com um amigo, registre. Você está com um bloqueio criativo, escreva sobre ele. Inclusive, isso é uma técnica de vencer bloqueio. Você está com bloqueio criativo? Comece escrevendo. Hoje estou com bloqueio criativo. Preciso ter uma ideia e não consigo. Isso está tornando o meu dia mais difícil. Quando você vê, você está escrevendo há 5, 10 minutos, você nem lembra mais que tem um bloqueio criativo. Escreva todo dia, como se a sua vida dependesse da próxima palavra. E 3, olhe para as pessoas sempre como pessoas e nunca como clientes ou prospects. Isso vai te ajudar muito. Nenhuma pessoa é cliente, nenhuma pessoa é prospect. As pessoas são sempre somente pessoas. Pessoas que ainda não pagaram pelo seu produto, pessoas que já pagaram pelo seu produto. Mas primeiro, são pessoas.
E pessoas precisam ser compreendidas, porque elas têm desejos, intenções, vontades, anseios, que precisam ser respeitados e correspondidos. Então, quanto mais você olhar para uma pessoa como pessoa, mais você vai conseguir fazer essa pessoa pagar pelo seu produto. E se mesmo depois de pagar, ela não for tratada como cliente, continuar sendo tratada como pessoa, você vai conseguir fazer uma nova venda e depois outra e outra e outra. E essa pessoa vai continuar com você. Então, essas são as 3 coisas que, se você colocar no seu dia a dia, sua vida muda. E você vai ficar à frente da maioria no mercado. Ler todo dia como se ainda não soubesse nada, escrever todo dia como se a sua vida dependesse da próxima palavra e olhar para as pessoas sempre como pessoas e nunca como clientes ou prospects. É isso. Pessoal, boa noite e até o próximo Better Call Wendell. Eu não tenho mais nada para dizer. E que a próxima palavra da sua vida te dê vontade sempre de ler a próxima. Marcelão, muito obrigado, cara, por sua presença aqui conosco. Eu sou muito, muito, muito grato. Fico com Deus e muito obrigado, viu? Um abraço e até a próxima segunda. Tchau, tchau.